Aos 67 anos, descobri que conhecer alguém a vida inteira não significa conhecer seu coração. Meu nome é Rosângela Pereira, e até 3 meses atrás eu acreditava que família era sagrada, que sangue do meu sangue seria minha proteção na velhice. Como estava enganada. A traição mais dolorosa veio de dentro da minha própria casa, da pessoa que carreguei no ventre por 9 meses e criei com todo o amor que uma mãe pode dar. Nasci e cresci aqui em Curitiba, numa família simples, mas honesta. Meu pai era marceneiro e minha mãe costurava para fora. Aprendi desde pequena que trabalho dignifica o ser humano e que devemos sempre dar o melhor de nós, independente do que fazemos na vida. Essa lição carreguei comigo quando comecei a trabalhar numa loja de roupas femininas no centro da cidade. Era apenas uma vendedora, mas tinha orgulho do meu emprego. Tratava cada cliente como se fosse família. Conhecia as preferências de cada uma, lembrava dos aniversários das filhas, dos casamentos que estavam por vir. Durante 28 anos, vesti as mulheres de Curitiba para seus momentos mais importantes. Vestidos de festa, roupas para a formatura, looks especiais para conquistas profissionais. Cada peça que eu vendia carregava um sonho, uma expectativa, uma alegria. Isso me dava propósito, me fazia sentir útil e valorizada. Os donos da loja sempre elogiavam meu trabalho. Diziam que eu tinha um dom especial para entender o que cada pessoa precisava. Foi nessa loja que conheci Antônio, um homem que frequentava o estabelecimento comprando presentes para a irmã. Ele era diferente dos outros homens que eu conhecia. Educado, respeitoso, sempre bem vestido. Começamos a conversar durante suas visitas e logo percebi que havia algo especial entre nós. Antônio trabalhava numa empresa de construção civil, tinha ambições, sonhava em crescer na vida, falava de formar uma família, de construir um lar cheio de amor e prosperidade. Nos casamos depois de 2 anos de namoro. A cerimônia foi simples, na igreja do bairro onde eu morava, mas foi o dia mais feliz da minha vida até então. Antônio era carinhoso, atencioso, trabalhador. Durante os primeiros anos de casamento, nossa vida era harmoniosa. Ele chegava do trabalho e eu já estava em casa preparando o jantar. Conversávamos sobre o dia, fazíamos planos para o futuro, sonhávamos com os filhos que viriam. Quando engravidei do Bruno, nossa alegria não cabia no peito. Antônio ficava horas conversando com minha barriga, fazendo planos para ensinar futebol para o filho, levá-lo para pescar, transmitir valores de homem trabalhador e honesto. Eu tricotava roupinhas, preparava o quarto com tanto carinho. Imaginava como seria segurar meu bebê nos braços pela primeira vez. Bruno nasceu numa manhã de setembro, chorando forte, cheio de saúde. Quando o médico colocou aquele serzinho nos meus braços, senti um amor tão intenso que pensei que meu coração fosse explodir. Olhei para Antônio e vi lágrimas nos olhos dele. Naquele momento, éramos uma família completa, unida pelo amor mais puro que existe. Os primeiros anos com Bruno foram mágicos. Era uma criança alegre, esperta, carinhosa. Fazia arte em casa, mas era daquelas travessuras inocentes que toda criança faz. Antônio era um pai presente, brincava com o menino, ajudava nos cuidados, dividia comigo as responsabilidades. Eu continuava trabalhando na loja, mas agora tinha um motivo ainda maior para dar o meu melhor. Cada real que ganhava era pensando no futuro do meu filho. Quando Bruno completou 8 anos, comecei a perceber mudanças em Antônio. Ele ficava mais tempo fora de casa, alegando trabalho extra. Chegava tarde, às vezes com cheiro de bebida, irritado por qualquer coisa. As conversas amorosas se tornaram discussões sobre dinheiro, sobre responsabilidades. Ele reclamava que eu gastava muito com Bruno, que criança não precisava de tanto mimo. As brigas foram se intensificando. Antônio passou a questionar cada centavo que eu gastava, controlava meu salário, dizia que eu era gastadora e irresponsável. Começou a sair nos finais de semana sozinho, alegando que precisava descansar da rotina de trabalho. Bruno perguntava por que o papai estava sempre bravo, por que gritava tanto. Eu tentava proteger meu filho daquele clima tenso que tinha se instalado em nossa casa. A verdade apareceu numa tarde de quinta-feira. Uma vizinha me procurou na loja e, com muito constrangimento,
Me contou que havia visto Antônio várias vezes com outra mulher num bar do bairro. Disse que eles pareciam muito íntimos, que se comportavam como um casal. Meu mundo desabou naquele instante. Senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Confrontei Antônio naquela mesma noite. Ele não negou, não tentou inventar desculpas. Friamente me disse que tinha encontrado alguém que o fazia feliz, que nosso casamento tinha acabado há muito tempo. Falou como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se 18 anos de convivência não significassem nada, como se Bruno, nosso filho de 8 anos, não importasse. A separação foi dolorosa, mas eu tinha que pensar no meu filho. Antônio saiu de casa levando apenas suas roupas. Disse que nos enviaria dinheiro para ajudar com as despesas do Bruno, mas que queria refazer sua vida. Prometeu que seria um pai presente, que a separação não afetaria sua relação com o menino. Promessas vazias. Depois que Antônio saiu de casa, suas visitas ao Bruno foram se tornando cada vez mais raras. Primeiro vieram todos os finais de semana, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês. O dinheiro que prometeu mandar chegava atrasado. Às vezes não chegava. Bruno perguntava pelo pai. Queria saber quando ele voltaria para casa. Era doloroso demais explicar para uma criança que o pai tinha escolhido outra família. Assumi sozinha a responsabilidade de criar meu filho. Trabalhava mais horas na loja, aceitava todos os plantões extras que apareciam. Nos finais de semana, fazia costuras em casa para complementar a renda. Bruno era minha prioridade absoluta. Tudo o que ganhava era pensando nele, no seu futuro, na sua educação. Durante os anos que se seguiram, fui mãe e pai para Bruno. Participava das reuniões na escola, ajudava com as lições de casa, levava para as consultas médicas, para os aniversários dos colegas. Renunciei a qualquer possibilidade de recompor minha vida amorosa. Tive alguns pretendentes, homens bons que demonstraram interesse, mas sempre priorizei meu filho. Achava que ele precisava de toda a minha atenção e dedicação. Bruno cresceu se tornando um rapaz inteligente e determinado. Conseguiu uma bolsa para estudar engenharia numa universidade particular. Eu me orgulhava tanto dele. Via nele a realização de todos os meus sonhos de mãe. Trabalhei dobrado durante os anos de faculdade para ajudar com os gastos que a bolsa não cobria. Livros, material, transporte, alimentação. Tudo isso eu custeava com alegria, pensando que estava investindo no futuro do meu filho. Quando Bruno se formou, conseguiu rapidamente um emprego numa empresa grande. Era inteligente, esforçado, tinha potencial para crescer profissionalmente. Logo foi promovido, aumentou o salário, passou a ter uma vida mais confortável. Eu continuava na mesma loja, mais velha, mais feliz vendo o sucesso do meu filho. Foi nessa época que Bruno conheceu Patrícia, uma jovem que trabalhava na mesma empresa. Eles começaram a namorar e logo passaram a morar juntos. Inicialmente, pensei que fosse apenas uma fase, que como todo jovem, ele queria experimentar a vida a dois antes do casamento. Patrícia parecia uma moça educada, de família estruturada, e eu tinha esperanças de que seria uma boa companheira para meu filho. O casamento aconteceu 2 anos depois. Foi uma cerimônia bonita, organizada principalmente pela família dela, que tinha mais recursos financeiros. Eu contribuí com o que pude. Comprei meu vestido de mãe do noivo com muito cuidado. Queria estar elegante no dia mais importante do meu filho. Durante a festa, Antônio apareceu. Estava mais velho, mais gordo, acompanhado da mulher com quem tinha reconstruído sua vida. Cumprimentou Bruno friamente, nem olhou em minha direção. Depois do casamento, Bruno e Patrícia compraram uma casa no mesmo bairro onde eu morava. Era um sobrado amplo, moderno, muito bonito. Bruno me convidou para ir morar com eles. Disse que a casa era grande, que eu poderia ter meu espaço e, ao mesmo tempo, ajudar quando eles tivessem filhos. Aceitei feliz, pensando que finalmente teria uma família novamente. Os primeiros meses foram tranquilos. Patrícia foi educada comigo, respeitosa, embora nunca tivesse demonstrado muito carinho. Eu ajudava nos afazeres domésticos, cozinhava, mantinha a casa organizada. Quando eles chegavam do trabalho, já encontravam tudo pronto. Pensava que estava sendo útil.
que estava retribuindo a generosidade de me acolherem. A mudança no comportamento de Bruno começou sutilmente. Primeiro foram pequenos comentários sobre gastos com energia elétrica, água, alimentação. Depois, reclamações sobre barulho quando eu assistia televisão à noite. Patrícia passou a fazer observações sobre minhas roupas, sobre meus hábitos, sempre de forma indireta, mas claramente desconfortável com minha presença. Quando Patrícia engravidou do primeiro filho, pensei que as coisas melhorariam. Imaginei que minha experiência como mãe seria valorizada, que eu poderia ajudar cuidando do bebê. Durante a gravidez, me empenhei ainda mais nos cuidados da casa. Preparei o quarto do bebê com carinho, tricotei roupinhas, comprei presentes com meu dinheiro suado. O nascimento do meu primeiro neto foi um momento de alegria imensa. Quando segurei aquele bebê nos braços, senti o mesmo amor que tinha sentido quando Bruno nasceu. Era meu sangue, minha continuidade, minha renovação de esperança. Pensei que ser avó seria uma das melhores fases da minha vida. Durante os primeiros meses do bebê, ajudei em tudo que pude. Levantava de madrugada quando ele chorava, preparava mamadeiras, trocava fraldas, embalava para dormir. Patrícia havia tirado licença maternidade, mas eu sabia que cuidar de um recém-nascido é tarefa para mais de uma pessoa. Fazia questão de ajudar, pensando que assim seria mais útil para a família. 2 anos depois, nasceu a segunda criança, uma menina linda. Novamente me dediquei de corpo e alma para ajudar. Cuidava dos 2 netos enquanto Patrícia descansava, levava o mais velho para o parquinho, contava histórias, brincava, fazia papinhas caseiras. Pensava que estava vivendo a melhor fase da minha vida, cercada de família, útil, amada. Mas as coisas começaram a mudar drasticamente. Bruno passou a me tratar com frieza, sempre apoiando as reclamações da esposa. Se Patrícia comentava que eu tinha gastado muito sabão em pó, ele concordava. Se ela dizia que eu estava mimando demais as crianças, ele me repreendia. Lentamente fui percebendo que tinha me tornado uma intrusa na minha própria família. As discussões se tornaram frequentes. Qualquer coisa que eu fazia estava errada aos olhos de Patrícia. E Bruno sempre ficava do lado dela. Comecei a andar na ponta dos pés dentro de casa, com medo de incomodar, tentando ser invisível. A casa que um dia foi meu refúgio se transformou num lugar hostil onde eu não me sentia bem-vinda. Foi então que começaram as insinuações sobre eu sair da casa. Primeiro eram comentários indiretos sobre como a casa estava pequena para tanta gente. Depois, sugestões sobre eu procurar um apartamento para idosos, onde teria mais independência e companhia de pessoas da minha idade. Bruno dizia que seria melhor para todos, que eu teria mais liberdade, que não precisaria me preocupar com os barulhos das crianças. Eu resistia a essas sugestões porque sabia que minha aposentadoria não seria suficiente para manter uma moradia digna. Além disso, depois de tantos anos criando Bruno sozinha, depois de tanto sacrifício, achava que merecia viver perto da minha família. Não entendia por que tinha que ser expulsa da vida dos meus próprios netos, das pessoas que eu mais amava no mundo. A tensão em casa foi aumentando cada dia. Qualquer palavra minha era motivo para discussão. Se eu opinava sobre algo relacionado às crianças, era acusada de interferência. Se ficava calada, diziam que eu estava emburrada. Não havia forma de agradar. Patrícia começou a fazer reuniões familiares sem me incluir, planejando viagens e atividades como se eu não existisse. Comecei a perceber que Bruno tinha mudado completamente. O menino carinhoso que eu criei, o jovem que sonhava em me dar uma vida melhor, tinha se transformado num homem frio e calculista. Olhava para ele às vezes e não reconhecia meu próprio filho. Era como se 20 anos de convivência, de amor, de dedicação, tivessem sido apagados da memória dele. A situação chegou ao limite numa tarde de terça-feira. Eu tinha acabado de chegar da rua quando ouvi Bruno e Patrícia discutindo no quarto. Embora não fosse minha intenção escutar, as vozes estavam altas e era impossível não ouvir. Patrícia falava irritada sobre minha presença na casa. Dizia que eu era um peso, que estava atrapalhando a privacidade da família. Bruno concordava. Dizia que precisava tomar uma atitude definitiva. Meu coração se partiu naquele momento.
Depois de uma vida inteira de dedicação, de abrir mão da minha felicidade pelo bem-estar do meu filho, eu estava sendo tratada como um problema a ser resolvido. A ingratidão era tão grande que nem conseguia processar direito o que estava acontecendo. Foi naquele contexto de hostilidade crescente que aconteceu o dia que mudou minha vida para sempre. O dia em que descobri quem realmente era meu filho e quem eu realmente era para ele. Um dia que começou como qualquer outro, mas que terminaria revelando verdades que eu jamais poderia imaginar. Vocês que estão me acompanhando até aqui, quero que me digam uma coisa. Já passaram pela decepção de descobrir que alguém que vocês amavam não era quem vocês pensavam que era? Deixem nos comentários de qual cidade estão assistindo. Quero conhecer todos vocês que estão me dando essa atenção. Se inscrevam no canal Vovó Lembrou, porque o que vem pela frente nessa história vai deixar vocês sem palavras, igual deixou a mim. E preparem o coração, porque a partir de agora tudo o que eu acreditava sobre família, sobre amor, sobre justiça, ia ser colocado à prova da forma mais cruel que uma mãe pode enfrentar. As semanas seguintes àquela conversa que escutei sem querer se tornaram um verdadeiro inferno disfarçado de convivência familiar. Cada manhã que amanhecia trazia consigo uma nova forma de humilhação sutil, uma nova maneira de me fazer sentir indesejada dentro da casa que um dia pensei ser minha também. Patrícia desenvolveu um talento especial para criar situações constrangedoras, sempre na frente de Bruno, sempre de uma forma que parecia acidental, mas que eu sabia ser totalmente calculada. Começou com pequenas provocações durante o café da manhã. Ela servia cereais importados para ela e Bruno, mas deixava apenas pão velho para mim. Quando eu questionava, ela respondia com um sorriso falso que havia esquecido de comprar mais cereais, que na próxima vez lembraria. Claro que nunca lembrava. Bruno presenciava essas situações e simplesmente ignorava, como se não fosse nada demais sua mãe comer as sobras, enquanto eles se deliciavam com produtos caros. A humilhação se estendia para outros aspectos da rotina doméstica. Patrícia começou a trancar a despensa onde guardavam os alimentos melhores, alegando que as crianças poderiam se machucar com os produtos de limpeza que ficavam lá dentro. Mentira descarada, porque eu sabia que ela estava escondendo os mantimentos mais caros. Quando eu precisava de alguma coisa da despensa, tinha que pedir permissão como se fosse uma empregada, não a sogra e a avó das crianças. O controle se estendeu também ao uso dos eletrodomésticos. Patrícia estabeleceu horários específicos para eu usar a máquina de lavar, sempre nos períodos mais inconvenientes possíveis. Dizia que era para economizar energia, mas eu percebia que era apenas mais uma forma de me diminuir, de me fazer sentir que cada recurso da casa era uma concessão dela, não um direito meu como moradora. Bruno observava tudo isso acontecer e jamais tomava minha defesa. Às vezes eu tentava conversar com ele em particular, explicar como estava me sentindo desrespeitada, mas ele sempre arranjava uma desculpa para justificar o comportamento da esposa. Dizia que Patrícia estava estressada com o trabalho, que cuidar de 2 crianças pequenas era muito cansativo, que eu deveria ser mais compreensiva com a situação dela. Compreensiva? Eu que tinha criado ele sozinha, trabalhando dobrado, sem nenhuma ajuda, deveria ser compreensiva com uma mulher que tinha empregada 2 vezes por semana, que podia contar com a sogra para cuidar dos filhos sempre que precisasse? A ironia da situação era tão gritante que chegava a ser cômica, se não fosse tão dolorosa. As crianças, inocentes como são, começaram a perceber o clima tenso da casa. Meu neto mais velho, de apenas 4 anos, me perguntou um dia por que a mamãe ficava brava quando ele brincava comigo. A pergunta inocente daquela criança me partiu o coração. Como explicar para um bebê que existe maldade gratuita no mundo? Como dizer que sua própria mãe estava tentando afastá-lo da avó que o amava incondicionalmente? Foi nessa época que Patrícia começou a criar regras absurdas para minha interação com os netos. Disse que eu não podia mais dar doces para eles porque estava atrapalhando a alimentação saudável que ela planejava. Proibiu que eu contasse histórias na hora de dormir, alegando que minha voz os agitava demais. Até mesmo os passeios no parquinho foram limitados, com a desculpa de que as crianças ficavam muito sujas quando saíam comigo. Cada uma dessas restrições era como uma punhalada no meu peito.
Ser avó era uma das únicas alegrias que me restavam na vida. E agora até isso estava sendo tirado de mim. Via meus netos crescendo, mas não podia participar plenamente da educação deles. Não podia criar memórias afetivas duradouras. Era como se estivesse sendo gradualmente apagada da vida daquelas crianças que eu tanto amava. Bruno não apenas permitia essas humilhações, como começou a participar ativamente delas. Passou a questionar cada centavo que eu gastava, mesmo sabendo que minha aposentadoria era irrisória e que eu sempre fui extremamente econômica. Se eu comprava um shampoo um pouco melhor, ele fazia comentários sarcásticos sobre meus luxos. Se eu comprava uma blusa nova depois de meses usando as mesmas roupas velhas, ele perguntava se eu estava se achando rica. A situação financeira se tornou um tormento constante. Bruno começou a cobrar de mim uma quantia mensal para minha manutenção na casa, como se eu fosse uma inquilina qualquer, não sua mãe. O valor que ele estipulou consumia mais da metade da minha aposentadoria, deixando-me com uma quantia ridícula para minhas necessidades pessoais. Quando tentei negociar, ele disse friamente que se eu não concordasse com as regras da casa, poderia procurar outro lugar para morar. As humilhações se intensificaram quando eles recebiam visitas. Patrícia me apresentava às amigas como a mãe do Bruno que está morando com a gente temporariamente. A palavra temporariamente era sempre enfatizada, como se eu fosse um problema passageiro que logo seria resolvido. Durante essas visitas, eu era praticamente ignorada, tratada como uma empregada que deveria permanecer invisível. Em uma ocasião particularmente humilhante, Patrícia organizou uma festa de aniversário para nossa neta. Convidou todas as mães da escolinha, preparou uma festa linda, cheia de detalhes. Eu ajudei na organização, na limpeza, na preparação dos docinhos. Quando as convidadas chegaram, fui apresentada simplesmente como alguém que ajuda em casa. Nem mãe do aniversariante da criança eu era mais aos olhos da minha própria nora. Durante aquela festa, ouvi conversas que me machucaram profundamente. As amigas de Patrícia comentavam entre si sobre como era difícil conviver com sogras, como elas eram intrometidas e ultrapassadas. Patrícia concordava entusiasmada, contando histórias exageradas sobre supostas interferências minhas na educação das crianças. Histórias completamente inventadas ou distorcidas, mas que ela contava como se fossem verdades absolutas. Bruno presenciou aquela humilhação pública e não disse uma palavra em minha defesa. Pelo contrário, riu junto com as piadas maldosas que faziam sobre sogras inconvenientes. Naquele momento, olhando para meu filho rindo da minha humilhação, senti que tinha perdido definitivamente o menino que criei. Ali estava um estranho habitando o corpo do meu filho, um homem frio e cruel que eu não reconhecia mais. A pressão psicológica começou a afetar minha saúde. Desenvolvi insônia. Passava noites inteiras acordada pensando em como minha vida tinha chegado àquele ponto. Minha pressão arterial subiu, tive que voltar ao médico para ajustar a medicação. Emagreci vários quilos porque o ambiente hostil da casa tirava meu apetite. Quando Patrícia notou meu emagrecimento, fez comentários maldosos sobre como eu estava ficando murcha, como se fosse mais um defeito meu. Os finais de semana se tornaram especialmente tortuosos. Era quando Bruno e Patrícia faziam programas familiares dos quais eu era sistematicamente excluída. Iam ao shopping, ao parque, ao cinema, levando as crianças, mas sempre inventavam uma desculpa para me deixar em casa. Diziam que o carro era pequeno demais, que o programa não seria interessante para minha idade, que eu ficaria cansada demais. Ficava sozinha naquela casa grande, ouvindo o eco dos meus próprios passos, imaginando meus netos se divertindo sem mim. Era uma solidão cruel, ainda mais dolorosa porque estava sendo imposta pelas pessoas que deveriam me amar e me proteger. Tentava ocupar o tempo limpando a casa, organizando gavetas, assistindo televisão, mas nada conseguia preencher o vazio que sentia no peito. Durante essas tardes solitárias, comecei a questionar todas as escolhas que tinha feito na vida. Será que tinha sido uma mãe ruim? Será que tinha mimado demais Bruno? Será que tinha falhado como mulher por não ter conseguido manter meu casamento? As dúvidas me corroíam por dentro,
minando ainda mais minha autoestima já tão abalada. Certa vez, tentei ter uma conversa séria com Bruno sobre nossa relação. Esperei ele chegar do trabalho, preparei um jantar especial, criei um ambiente propício para uma conversa franca entre mãe e filho. Comecei dizendo o quanto o amava, o quanto me orgulhava do homem que ele tinha se tornado, mas que estava sofrendo com o distanciamento entre nós. A reação dele foi ainda pior do que eu imaginava. Bruno me interrompeu no meio da fala e disse que estava cansado dos meus dramas de vítima. Afirmou que eu era uma pessoa negativa, que vivia reclamando de tudo, que não conseguia aceitar que ele tinha uma família própria agora. Disse que eu era possessiva, que não aceitava dividir o amor dele com outra mulher, que precisava amadurecer e parar de criar problemas onde não existiam. Suas palavras foram como socos no estômago. Cada acusação injusta, cada palavra cruel, cada negação da realidade que eu estava vivendo, me feriam mais profundamente do que qualquer dor física que eu já tinha sentido. O filho que eu criara com tanto amor estava me acusando de ser o problema, quando na verdade eu era a vítima de uma situação criada por ele e pela esposa. Depois daquela conversa desastrosa, as coisas pioraram ainda mais. Bruno passou a me tratar com uma frieza glacial, como se eu fosse uma estranha inconveniente morando na casa dele. Parou completamente de conversar comigo sobre amenidades. Não perguntava mais como tinha sido meu dia. Não demonstrava nenhum interesse pela minha vida ou pelo meu bem-estar. Patrícia, percebendo que tinha ganhado completamente o marido para seu lado, intensificou ainda mais as humilhações. Começou a fazer comentários sobre minha idade na frente das crianças, dizendo que vovós muito velhas ficam esquecidas e podem ser perigosas para os netos. Inventou histórias sobre eu ter esquecido panelas no fogo, sobre ter deixado torneiras abertas, todas mentiras descaradas destinadas a criar uma imagem de incompetência senil. As mentiras de Patrícia foram crescendo e se tornando cada vez mais elaboradas. Ela contava para Bruno que eu mexia nas coisas pessoais deles, que entrava no quarto do casal sem permissão, que fazia comentários inadequados sobre a educação das crianças. Todas essas acusações eram falsas, mas Bruno acreditava cegamente em cada palavra da esposa. A gota d'água veio numa manhã de quinta-feira. Eu tinha acabado de acordar quando ouvi uma discussão acalorada na cozinha. Patrícia estava aos berros, acusando alguém de ter mexido na sua bolsa e pegado dinheiro. Quando desci para entender o que estava acontecendo, me deparei com uma cena que jamais esquecerei. Bruno estava parado na cozinha com uma nota de R$ 50 na mão, olhando para mim com uma expressão de decepção e raiva. Patrícia estava dramatizando, choramingando sobre ter sido roubada dentro da própria casa. As crianças estavam assustadas, sem entender o que estava acontecendo. "Mãe", Bruno disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. "Patrícia disse que você pegou esse dinheiro da bolsa dela. É verdade?" A acusação era tão absurda, tão injusta, que fiquei alguns segundos sem conseguir falar. Eu, que sempre fui uma pessoa honesta, que ensinei valores éticos para meu filho, estava sendo acusada de roubo na minha própria família. Neguei veementemente, expliquei que jamais tocaria em algo que não fosse meu, que aquela acusação era uma mentira cruel. Mas vi nos olhos de Bruno que ele já tinha tomado sua decisão. Ele acreditava na esposa, não na própria mãe. A confiança que deveria existir entre mãe e filho tinha sido completamente destruída pelas manipulações daquela mulher. Patrícia continuou sua encenação, dizendo que não se sentia mais segura na própria casa, que não podia deixar dinheiro ou objetos de valor ao alcance. Bruno concordava com cada palavra, validando as acusações infundadas contra mim. Foi naquele momento que percebi que tinha perdido definitivamente meu filho para aquela mulher manipuladora. Durante os dias seguintes, o ambiente em casa se tornou insuportável. Patrícia espalhou a história do suposto roubo para toda a família dela, pintando-me como uma pessoa desonesta e perigosa. Bruno começou a me vigiar, verificando meus movimentos pela casa, questionando cada objeto que eu tocava. A situação chegou a um ponto em que eu não conseguia mais viver daquela forma. A tensão estava afetando severamente minha saúde, meu sono, minha capacidade de pensar claramente. Sabia que algo drástico ia acontecer,
que aquela convivência tóxica não poderia continuar por muito mais tempo. Foi então que chegou o dia que mudaria minha vida para sempre. O dia em que Bruno tomou a decisão mais cruel que um filho pode tomar contra sua própria mãe. Um dia que começou como qualquer outro, mas que terminaria com minha expulsão da única família que me restava no mundo. Acordei naquela sexta-feira com um pressentimento estranho no peito. Uma sensação ruim que não conseguia identificar direito. Eram 7 horas da manhã quando ouvi Bruno se mexendo no quarto ao lado. Normalmente ele saía para trabalhar às 8, mas naquele dia os barulhos eram diferentes, mais intensos, como se estivesse movimentando objetos pesados. Levantei da cama devagar. Meu corpo doía das noites mal dormidas que vinham se acumulando. Coloquei meu roupão velho e desci para a cozinha, pensando em preparar o café como sempre fazia. Era uma das poucas tarefas que ainda me permitiam fazer sem reclamações. Talvez porque economizasse tempo para Patrícia na correria matinal. Quando cheguei à cozinha, encontrei Bruno sentado à mesa com uma xícara de café já pronta na mão. Ele estava vestido com roupas casuais, não com o terno que usava para trabalhar. Estranhei, porque era dia útil e ele sempre seguia uma rotina rígida. Seus olhos estavam frios, diferentes, como se tivesse tomado uma decisão importante durante a noite. "Bom dia, filho!" Cumprimentei tentando soar normal, embora meu instinto me alertasse que algo estava profundamente errado. Ele levantou os olhos e me encarou de uma forma que nunca tinha feito antes. Não havia carinho, não havia respeito, não havia sequer reconhecimento da nossa relação de sangue. Era o olhar de um estranho avaliando um problema que precisava resolver. "Senta aí!" ele disse apontando para a cadeira à minha frente. O tom de voz era seco, autoritário, como se fosse meu patrão dando uma ordem. Senti um frio na espinha, mas obedeci. Minha intuição de mãe gritava que algo terrível estava para acontecer, mas minha mente racional ainda tentava encontrar explicações menos dramáticas para aquele comportamento estranho. Patrícia apareceu na cozinha carregando as crianças já vestidas para a escola. Era cedo demais para elas estarem prontas. Normalmente saíam apenas depois das 8h30. Ela evitou olhar em minha direção, concentrando-se exclusivamente nos filhos, dando-lhes beijinhos exagerados e dizendo que voltariam mais tarde para buscar algumas coisinhas. "Vocês vão ficar na casa da vovó Celeste hoje", ela disse se referindo à própria mãe. "Mamãe e papai têm coisas importantes para resolver aqui." Meu neto mais velho, sempre curioso, perguntou por que não podia ficar com a vovó Rosângela como sempre fazia às sextas-feiras. Patrícia respondeu rapidamente que eu estava ocupada, que tinha compromissos importantes. Depois que eles saíram, a casa ficou num silêncio pesado. Bruno continuava me encarando, tamborilando os dedos na mesa num ritmo nervoso. Eu esperava que ele dissesse alguma coisa, que explicasse por que não tinha ido trabalhar, por que as crianças tinham sido levadas para longe, por que o ambiente estava tão tenso. "Mãe, a gente precisa conversar", ele finalmente falou. Mas sua voz não carregava a intimidade que essas palavras deveriam ter entre mãe e filho. Soava mais como uma reunião de negócios, fria e calculada. Meu coração começou a bater mais rápido, porque eu sabia que conversas iniciadas daquele jeito nunca traziam boas notícias. "Estou ouvindo, Bruno", respondi tentando manter a voz firme, embora por dentro estivesse tremendo. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo difícil, mas na verdade estava apenas criando drama para uma decisão que já havia tomado há muito tempo. "Essa situação não pode continuar assim", ele começou. "Patrícia não aguenta mais. Eu não aguento mais. As crianças estão sendo afetadas. Você precisa sair dessa casa." As palavras saíram de sua boca com uma frieza que me gelou até os ossos. Não foi um pedido, não foi uma sugestão, foi uma ordem definitiva. Por alguns segundos não consegui processar o que tinha acabado de ouvir. Meu próprio filho, o menino que carreguei no colo, que protegi de tudo e de todos, estava me expulsando da casa onde morava há 4 anos. A casa que ele mesmo tinha dito que seria minha também, onde eu poderia envelhecer com dignidade perto da família. "Bruno, o que você está dizendo?", perguntei com a voz trêmula. "Esta é minha casa também. Nós conversamos sobre isso quando vocês compraram. Você disse que seria nosso lar, que eu sempre teria um lugar aqui."
Minhas palavras saíam atropeladas, desesperadas, tentando apelar para a memória afetiva que pensava ainda existir entre nós. Ele riu. Um riso cruel, sarcástico, que jamais tinha ouvido sair da boca do meu filho. Sua casa? Olha só os papéis aqui, disse jogando alguns documentos na mesa. Esta casa está no meu nome e no nome da Patrícia. Você nunca contribuiu com 1 centavo para comprar, nunca pagou financiamento, nunca colocou seu nome em nada. Era verdade. Eu não tinha recursos para participar da compra, mas ele tinha me garantido que isso não importava, que família não precisava de papéis para ter direitos. Agora, aquelas mesmas palavras que um dia foram de carinho, estavam sendo usadas contra mim como armas de humilhação. Filho, eu não tenho para onde ir. Tentei explicar. Minha aposentadoria não dá para alugar um lugar decente. Você sabe disso. Eu sempre fui honesta sobre minha situação financeira. Minha voz falhou no final da frase, porque estava percebendo que todos os argumentos lógicos não iam adiantar. Ele já tinha decidido me descartar como se eu fosse um objeto inútil. Isso não é mais problema meu, ele respondeu com uma crueldade que me deixou sem ar. Você teve a vida inteira para se planejar financeiramente. Não é culpa minha se você não soube poupar dinheiro. Não posso sustentar uma pessoa adulta para sempre. Cada palavra era uma punhalada no meu peito, uma negação de todos os anos que dediquei criando-o sozinha. Uma pessoa adulta? Repeti incrédula. Bruno, eu sou sua mãe. Trabalhei dia e noite para te criar. Abri mão da minha própria vida para te dar tudo o que você precisava. Como pode falar comigo como se eu fosse uma estranha pedindo favor? Minha indignação estava crescendo junto com a dor, porque a ingratidão dele era absurda demais para ser real. Exatamente por isso, ele continuou implacável. Você sempre me jogou na cara tudo o que fez por mim. Sempre me fez sentir culpado por ter nascido, por ter te dado trabalho, por ter atrapalhado seus planos. Agora eu cresci, tenho minha própria família, minhas próprias responsabilidades. Aquelas acusações eram mentirosas e ele sabia disso. Nunca joguei nada na cara dele. Nunca fiz com que se sentisse culpado. Pelo contrário, sempre fiz questão de dizer que ele era a maior alegria da minha vida, que não me arrependia de nenhum sacrifício. Mas agora ele estava distorcendo minha dedicação, transformando meu amor em manipulação. Você tem 24 horas para arrumar suas coisas e sair, ele anunciou olhando para o relógio. Amanhã à noite não quero encontrar você aqui. E não adianta fazer drama, porque minha decisão é definitiva. A frieza com que falou aquelas palavras era inumana. Era como se estivesse despedindo um empregado incompetente, não banindo sua própria mãe. Tentei levantar da cadeira, mas minhas pernas estavam bambas. A realidade do que estava acontecendo começou a me atingir em ondas sucessivas. Eu realmente estava sendo expulsa da casa, da vida dos meus netos, da única família que me restava. Aos 67 anos, sem recursos, sem lugar para ir. E as crianças? Perguntei numa última tentativa de apelar para algum resquício de humanidade que ainda pudesse existir nele. Elas vão sentir minha falta. Eu cuido delas desde que nasceram, faço parte da vida delas. Você vai traumatizar seus próprios filhos me arrancando da vida deles de uma hora para outra. As crianças vão se adaptar. Ele respondeu sem demonstrar nenhuma preocupação com o bem-estar emocional dos próprios filhos. Aliás, Patrícia acredita que sua presença está sendo prejudicial para elas. Você enche as crianças de doces, não respeita as regras da casa, interfere na educação delas. Mais mentiras. Eu sempre respeitei as regras que eles impuseram, por mais absurdas que fossem. Sempre tentei ser uma avó presente, mas não invasiva. Cuidava das crianças com amor e responsabilidade, seguindo à risca as orientações que me davam. Mas agora, até meu relacionamento com os netos estava sendo usado contra mim. Bruno, pelo amor de Deus, pensa no que está fazendo. Supliquei. Eu sou uma mulher idosa. Não tenho família além de vocês. Para onde vou? Como vou sobreviver? Você realmente vai me deixar desamparada assim? Minha dignidade tinha ido embora. Eu estava implorando, mendigando compaixão do próprio filho. Ele se levantou da cadeira e foi até a janela, ficando de costas para mim. Devia ter pensado nisso antes de criar tantos problemas.
Você é uma pessoa difícil de conviver, sempre foi. Patrícia tentou ser paciente, mas chegou ao limite. E eu também. Voltou a me culpar por uma situação que ele mesmo havia criado junto com a esposa. Que problemas, Bruno? Que problemas eu criei? Insisti tentando entender onde tinha errado. Sempre ajudei em casa, cuidei das crianças, tentei ser útil. O que fiz de tão terrível para merecer isso? Minha voz estava falhando. As lágrimas começaram a escorrer involuntariamente. Você é negativa, reclama de tudo, cria tensão, interfere onde não deve. Ele respondeu repetindo as acusações que Patrícia tinha plantado na cabeça dele. Além disso, não podemos esquecer do episódio do dinheiro. Patrícia não se sente segura com você na casa depois daquilo. A acusação falsa sobre o roubo estava sendo usada como justificativa final para minha expulsão. Uma mentira descarada criada por Patrícia estava selando meu destino. E Bruno acreditava naquilo, ou fingia acreditar porque era conveniente para seus planos. Eu não peguei dinheiro nenhum, gritei levantando da cadeira com uma energia que não sabia que ainda possuía. Essa acusação é mentira e você sabe. Sua esposa está mentindo para você, manipulando a situação para me expulsar da casa. E você está sendo cego demais ou covarde demais para enxergar isso. Ele se virou bruscamente e me encarou com raiva. Não fale assim da Patrícia. Ela é minha esposa, mãe dos meus filhos. Merece meu respeito e proteção. Você não vai mais desrespeitá-la dentro da minha casa. A prioridade dele estava clara. Defender a esposa mentirosa contra a própria mãe. Sua casa, repeti com amargura. Filho, eu morei nesta casa por 4 anos. Cozinhei nesta cozinha. Limpei cada canto. Cuidei dos seus filhos. Fiz desta casa um lar. Como pode me tratar como uma invasora? Minha indignação crescia junto com o desespero. Porque você sempre foi uma invasora. Ele explodiu revelando o que realmente pensava. Invadiu meu casamento. Invadiu minha família. Invadiu minha privacidade. Eu me casei para ter liberdade, para construir minha própria vida, não para continuar sustentando minha mãe até ela morrer. Aquelas palavras foram como um murro no estômago. Descobrir que meu filho me via como um peso, como um obstáculo à sua felicidade, era mais doloroso do que qualquer sofrimento físico que eu já tinha experimentado. O menino que criei com tanto amor me considerava um fardo insuportável. Eu nunca invadi nada. Respondi com a pouca dignidade que me restava. Vim morar aqui porque você me convidou. Aceitei porque acreditei que realmente queria me ter perto. Mas agora vejo que foi tudo mentira. Que você só queria uma babá gratuita para os seus filhos. Talvez tenha sido mesmo, ele admitiu sem nenhum constrangimento. Mas agora não precisamos mais dos seus serviços. Patrícia vai parar de trabalhar para cuidar das crianças. Seu tempo aqui acabou. Falava como se eu fosse realmente uma empregada sendo dispensada. O desrespeito, a crueldade, a frieza daquele momento eram insuportáveis. Olhei para meu filho e não reconhecia mais nada dele no homem que estava à minha frente. Era como se o Bruno, que eu conhecia, tivesse morrido e sido substituído por um estranho cruel e sem coração. Está bem, disse finalmente com uma calma que não sabia de onde vinha. Você quer que eu saia? Eu saio, mas saiba que está destruindo sua própria família por causa de uma mulher que não vale nem a sola do seu sapato. E quando descobrir isso, vai ser tarde demais para pedir perdão. Ele deu de ombros, como se minhas palavras não tivessem nenhuma importância. Talvez, mas esse é um risco que estou disposto a correr. Você tem até amanhã às 6 da tarde. Depois disso, não quero mais vê-la aqui. A frieza final, a determinação implacável, me mostraram que não havia mais nada a fazer. Saí da cozinha em choque, subindo as escadas como se estivesse caminhando em câmera lenta. Meu quarto, que por 4 anos tinha sido meu refúgio, agora parecia uma prisão da qual seria expulsa em questão de horas. Olhei ao redor tentando decidir o que levar, o que deixar, como caber uma vida inteira numa mala. Passei o resto do dia recolhendo minhas poucas posses. Roupas velhas, alguns livros, fotografias antigas, lembranças de quando Bruno ainda me amava. Cada objeto que colocava na mala era uma despedida. Uma aceitação dolorosa de que aquela fase da minha vida tinha chegado ao fim da forma mais cruel possível.
Bruno saiu de casa no final da tarde sem se despedir, sem olhar para trás, sem demonstrar nenhum arrependimento. Eu fiquei sozinha naquela casa que já não era mais minha, preparando-me para enfrentar o maior desafio da minha vida. Recomeçar do zero, aos 67 anos. Sem família, sem apoio, sem perspectivas. A primeira noite no Hotel Central foi a mais longa da minha vida. Escolhi aquele estabelecimento porque era o mais barato que encontrei perto do centro de Curitiba. Um lugar simples, mas decente, onde eu poderia ficar, até descobrir o que fazer da minha vida. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro, um armário velho e um banheiro minúsculo, mas estava limpo e me oferecia o que eu mais precisava naquele momento: privacidade para chorar toda a dor que sentia no peito. Deitei na cama ainda vestida, segurando a mala como se fosse meu único bem no mundo. As lágrimas vinham em ondas, intercaladas com momentos de incredulidade total. Era impossível aceitar que em menos de 24 horas, minha vida tinha se transformado completamente. Ainda esperava acordar daquele pesadelo, descobrir que tudo não passava de um sonho ruim provocado por alguma comida pesada antes de dormir. Mas conforme as horas passavam, a realidade foi se instalando na minha mente como uma verdade inescapável. Não havia volta. Bruno tinha tomado sua decisão e demonstrado uma frieza que eu jamais imaginei que ele possuísse. O filho que um dia me beijava antes de dormir, que dizia que eu era a melhor mãe do mundo, que prometia cuidar de mim quando ficasse velhinha, havia se transformado num estranho capaz de me jogar na rua sem pestanejar. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e uma dor de cabeça terrível. O espelho do banheiro me mostrou uma mulher irreconhecível. Cabelos desalinhados, rosto marcado pelo sofrimento, olhos vermelhos de tanto chorar. Parecia ter envelhecido 10 anos numa única noite. Tomei um banho demorado, esperando que a água quente me desse algum alívio, mas o vazio no peito continuava igual. Desci para tomar café da manhã no pequeno restaurante do hotel. Era um ambiente modesto, com mesas de fórmica e cadeiras velhas, frequentado por viajantes de passagem e pessoas como eu, que tinham acabado ali por falta de opção. O dono, um senhor simpático chamado Osvaldo, notou meu estado abatido e perguntou se estava tudo bem. Não consegui responder sem que a voz falhasse. Então apenas balancei a cabeça e tentei comer o pão com café que havia pedido. Durante os primeiros dias no hotel, vivi num estado de paralisia emocional. Passava horas sentada no quarto, olhando pela janela que dava para a rua movimentada, vendo pessoas indo e vindo com suas vidas normais enquanto a minha tinha sido destroçada. Tentava imaginar como seria meu futuro, mas cada cenário que visualizava era mais assustador que o anterior. Minha aposentadoria era de apenas R$ 1.200, uma quantia ridícula que mal cobria os gastos básicos de sobrevivência. O hotel custava R$ 40 por noite, o que significava R$ 1.200 por mês só de hospedagem. Isso sem contar alimentação, medicamentos, roupas, transporte. Era matematicamente impossível manter aquele padrão de vida por muito tempo. Comecei a procurar alternativas mais baratas. Vasculhei classificados de jornais procurando quartos para alugar, pensões, qualquer coisa que coubesse no meu orçamento ridículo. A maioria dos anúncios exigia comprovação de renda 3 vezes maior que o aluguel, fiadores, depósitos que eu não tinha condições de pagar. Quando ligava explicando minha situação, as pessoas desligavam o telefone no meio da conversa. Uma semana depois da expulsão, tentei visitar meus netos. Sentia uma saudade desesperadora daqueles pequenos. Queria explicar para eles que a vovó não tinha abandonado, que ainda os amava muito. Quando toquei a campainha da casa que um dia foi minha, Patrícia atendeu com uma expressão de nojo, como se eu fosse uma mendiga incomodando. "O que você quer aqui?" perguntou sem nem ao menos me cumprimentar. Suas palavras eram carregadas de desprezo, como se minha simples presença fosse uma ofensa. Pedi para ver as crianças apenas por alguns minutos, para me despedir adequadamente. Ela riu maldosamente e disse que as crianças estavam bem melhor sem minha influência negativa. "Elas nem perguntaram por você", mentiu descaradamente. "Já se acostumaram com a rotina nova. É melhor você não aparecer mais aqui.
porque está perturbando nossa paz. Fechou a porta na minha cara, antes que eu pudesse responder. Aquela humilhação adicional foi como sal numa ferida aberta, intensificando uma dor que eu já julgava insuportável. Voltei para o hotel caminhando devagar pelas ruas de Curitiba, observando famílias felizes passando ao meu lado. Casais idosos de mãos dadas, avós brincando com netos no parque, cenas cotidianas que antes me pareciam normais e agora me causavam uma inveja dolorosa. Eu tinha perdido tudo isso. Tinha sido privada do direito básico de conviver com minha própria descendência. O dinheiro foi diminuindo gradualmente. Primeiro cortei as refeições no restaurante do hotel, passando a comprar pão e leite no mercadinho da esquina. Depois reduzi ainda mais a alimentação, comendo apenas uma vez por dia, sobrevivendo à base de biscoitos baratos e chá. Meu corpo começou a reagir à má nutrição. Sentia tonturas frequentes, fraqueza, dificuldade para raciocinar direito. 2 semanas depois da expulsão, Osvaldo me chamou para uma conversa particular. Ele havia notado meu estado de abandono, a forma como eu mingava a cada dia. Com muita delicadeza, perguntou sobre minha situação financeira, se eu tinha condições de continuar pagando a hospedagem. Admiti que o dinheiro estava acabando, que em breve não conseguiria mais arcar com os custos. Ele foi mais compreensivo do que eu merecia. Ofereceu um desconto considerável na diária. Disse que eu poderia ajudar na limpeza do hotel em troca de parte da hospedagem. Era uma proposta generosa vinda de um estranho que não me devia nada, mas que demonstrava mais compaixão do que meu próprio filho. Aceitei com gratidão, sabendo que aquilo apenas adiaria o inevitável. Passei a trabalhar na limpeza do hotel 6 horas por dia. Meu corpo de 67 anos não estava preparado para o esforço físico. Minhas costas doíam terrivelmente depois de carregar aspiradores e trocar centenas de lençóis. Minhas mãos ficaram ressecadas pelos produtos químicos. Meus joelhos reclamavam toda vez que precisava me abaixar para limpar embaixo das camas. Mas havia uma dignidade estranha naquele trabalho. Depois de semanas me sentindo inútil, um peso para o mundo, ter uma função novamente me dava algum propósito. As outras funcionárias do hotel, mulheres simples como eu, me tratavam com respeito e carinho. Compartilhávamos histórias durante os intervalos. Criamos uma pequena rede de apoio entre pessoas que conheciam as dificuldades da vida. Maria, a governanta mais experiente, tinha perdido o marido há 3 anos e criava 2 netos sozinha. Conceição tinha sido abandonada pelo filho viciado em drogas, que havia sumido levando todas as economias da família. Cada uma de nós carregava sua própria cruz, mas encontrávamos força na solidariedade mútua. Era irônico que estranhas me oferecessem mais apoio emocional que minha própria família. Mesmo com o trabalho e o desconto na hospedagem, minha situação financeira continuava insustentável. Os medicamentos para pressão alta custavam uma fortuna, e eu não podia parar de tomar. A alimentação precária estava afetando minha saúde de forma visível. Eu havia perdido mais de 10 quilos em 3 semanas. Os espelhos do hotel me mostravam uma mulher esquelética, com olheiras profundas e uma palidez doentia. Uma manhã, enquanto organizava meus poucos pertences, encontrei uma carteira velha no fundo da mala. Era uma carteira que não usava há anos, daquelas que ficam esquecidas guardando documentos antigos e objetos sem importância. Resolvi verificar o conteúdo, pensando que talvez houvesse algumas moedas esquecidas que pudessem comprar um pão. Dentro da carteira encontrei fotografias antigas, um cartão de vacina amarelado, documentos vencidos e, no último compartimento, um cartão bancário que não via há mais de 20 anos. Era um cartão do Banco do Brasil com meu nome, emitido na época em que ainda era casada com Antônio. Lembrei vagamente de ter recebido aquilo, mas nunca usei porque nossa conta conjunta tinha sido encerrada depois da separação. Olhei para aquele cartão plástico desbotado, tentando lembrar dos detalhes. Antônio tinha insistido para que eu ficasse com ele. Disse que poderia precisar algum dia. Na época, achei desnecessário, porque queria cortar todos os laços financeiros com ele depois da traição. Guardei o cartão por puro esquecimento, e ele ficou ali, perdido no tempo, esperando por um momento como aquele. A curiosidade venceu o ceticismo. Que mal havia em tentar? No pior dos casos,
o cartão estaria cancelado há décadas e eu perderia apenas uma viagem ao banco. No melhor dos cenários, talvez houvesse alguns reais esquecidos que pudessem me ajudar por mais alguns dias. Era uma possibilidade remota, mas naquela situação desesperadora, qualquer esperança era melhor que nenhuma. Peguei o ônibus até o centro da cidade, gastando os últimos R$ 2 que tinha no bolso. A agência do Banco do Brasil ficava numa rua movimentada, cheia de comércio e pessoas apressadas. Entrei no prédio sentindo-me deslocada. Uma velha maltrapilha no meio de executivos bem vestidos e jovens modernos mexendo em celulares caros. A fila para atendimento estava enorme. Esperei quase 2 horas em pé, porque os assentos preferenciais estavam ocupados por pessoas que pareciam ter mais legitimidade que eu. Meus pés doíam dentro dos sapatos velhos. Minhas costas reclamavam da postura ereta depois das horas trabalhando no hotel. Várias vezes pensei em desistir e ir embora. Quando finalmente chegou minha vez, fui direcionada para um atendente jovem que mal levantou os olhos da tela do computador. Entreguei o cartão explicando minha situação. Disse que queria verificar se ainda havia algum dinheiro naquela conta antiga. Ele digitou os números com pressa, claramente interessado em se livrar de mim o mais rápido possível. De repente, a expressão dele mudou completamente. Ele parou de digitar e ficou olhando fixamente para a tela, franzindo a testa como se não acreditasse no que estava vendo. Olhou para mim, depois para o cartão, depois novamente para a tela. Sua postura corporal se transformou da displicência para uma atenção total. "Senhora", ele disse com uma voz diferente, mais respeitosa. "A senhora pode aguardar um momentinho? Preciso chamar o gerente para atendê-la." Não era um pedido, era quase uma ordem, mas dita de forma educada. Fiquei confusa, porque normalmente clientes com problemas simples não precisam falar com gerentes. O gerente apareceu poucos minutos depois. Era um homem de meia idade, bem vestido, com uma postura profissional, mas cordial. Ele cumprimentou com uma educação exagerada para alguém da minha aparência descuidada e me conduziu para uma sala reservada. O ambiente era mais sofisticado, com móveis de couro e uma mesa de madeira reluzente. "Senhora Rosângela", ele disse consultando alguns papéis. "Meu nome é Carlos, sou o gerente desta agência. Preciso confirmar alguns dados da senhora antes de prosseguirmos." Fez várias perguntas sobre minha identidade, meu endereço antigo, detalhes sobre meu ex-marido. Respondi tudo com nervosismo crescente, sem entender por que uma consulta simples estava se transformando numa investigação. Depois de confirmar minha identidade, ele se recostou na cadeira e me olhou de uma forma estranha, como se estivesse vendo um fantasma. "Senhora, preciso que a senhora se prepare para ouvir algo inesperado", disse escolhendo as palavras cuidadosamente. Meu coração começou a bater mais forte, porque aquele tom só podia significar problemas. "Há quanto tempo a senhora não acessa esta conta?", perguntou folheando alguns documentos. Respondi que nunca tinha usado o cartão, que nem sabia que a conta ainda existia. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse processando informações difíceis de acreditar. "Senhora Rosângela", ele finalmente disse, "a senhora precisa ver isso com seus próprios olhos." O gerente Carlos virou a tela do computador na minha direção com movimentos cautelosos, como se estivesse prestes a me mostrar algo que poderia me causar um choque. Meus olhos tentaram focar nos números que apareciam na tela, mas, inicialmente, não consegui processar o que estava vendo. Havia tantos dígitos que meu cérebro simplesmente se recusava a aceitar a realidade. R$ 2.847.312,56. Ele leu pausadamente, como se cada palavra precisasse ser pronunciada com cuidado especial. Além disso, há rendimentos que não foram incorporados ao saldo principal, totalizando aproximadamente mais R$ 300 mil. Por um momento, achei que tinha ouvido errado, ou que aqueles números se referiam a outra pessoa, a algum erro do sistema bancário. Era impossível que uma conta em meu nome contivesse tanto dinheiro. Minha mente, acostumada com a escassez dos últimos tempos, simplesmente não conseguia compreender a magnitude daqueles valores. "Deve haver algum engano", murmurei com a voz fraca. "Eu nunca tive tanto dinheiro na vida."
Essa conta deve ser de outra pessoa, alguém com o mesmo nome que o meu. Minha reação era de pura descrença, porque 3 milhões de reais representavam uma quantia astronômica para alguém que tinha passado as últimas semanas contando centavos para sobreviver. Carlos consultou novamente os documentos espalhados sobre a mesa, verificando cada detalhe da minha identificação. Não há engano, senhora. Esta conta foi aberta em 1995 pelo senhor Antônio Pereira, seu ex-esposo, com a senhora como única beneficiária. Desde então, ele fez depósitos mensais regulares, sempre no valor de R$ 2.000, sem nunca fazer nenhuma retirada. Os cálculos mentais começaram a se formar na minha cabeça. 30 anos de depósitos mensais de R$ 2.000 resultavam em mais de R$ 700 mil só em aportes. Com juros compostos e rendimentos acumulados, o valor tinha crescido exponencialmente ao longo das décadas. Antônio tinha criado silenciosamente uma fortuna em meu nome, sem que eu soubesse de nada. Mas por que ele faria isso? Perguntei ainda atordoada. Nós nos separamos em termos ruins. Ele me abandonou, formou outra família. Por que gastaria tanto dinheiro comigo durante todos esses anos? A contradição entre o homem que me traiu e o homem que secretamente cuidou do meu futuro financeiro era difícil de reconciliar. Carlos abriu uma gaveta de seu arquivo pessoal e retirou um envelope lacrado, amarelado pelo tempo. O senhor Antônio deixou isso com instruções específicas para ser entregue à senhora caso algo acontecesse com ele, ou caso a senhora viesse acessar a conta por qualquer motivo. Meu nome estava escrito com a caligrafia que eu conhecia bem, aquela letra inclinada que decorara cartões de aniversário nos tempos felizes do nosso casamento. Peguei o envelope com mãos trêmulas, sentindo o peso do papel dentro. Meu coração batia descompassado, porque intuía que aquela carta continha explicações para questões que me atormentaram por décadas. Abri cuidadosamente o lacre, tentando não rasgar o papel delicado, e encontrei várias folhas escritas à mão. Minha querida Rosângela, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que finalmente descobriu o que venho fazendo em segredo há tantos anos. Espero que possa me perdoar pela forma como terminei nosso casamento e por ter mantido este segredo até agora. Continuei lendo com os olhos marejados, absorvendo cada palavra daquela confissão póstuma. Antônio explicava que a traição tinha sido o maior erro da sua vida, que se arrependeu imediatamente, mas não soube como voltar atrás. A outra mulher representava apenas uma fuga da responsabilidade familiar, um momento de imaturidade que destruiu a melhor coisa que ele tinha. Você foi a única mulher que realmente amei, prosseguia a carta. Nossa separação me mostrou isso de forma dolorosa. Vi você criando Bruno sozinha, trabalhando incansavelmente, sacrificando sua própria felicidade pelo bem-estar dele. Sua dignidade, sua força, sua dedicação me fizeram perceber que tipo de homem eu era e que tipo de homem eu deveria ter sido. As palavras seguintes revelavam o plano elaborado que ele havia arquitetado. Não podia voltar e pedir perdão porque sabia que havia causado danos irreparáveis, mas podia garantir que você tivesse segurança financeira no futuro, que nunca passasse necessidades na velhice. Cada depósito mensal era minha forma de pagar pela dor que causei, de demonstrar um amor que não soube expressar adequadamente quando tivemos a chance. Carlos me observava respeitosamente enquanto eu lia, oferecendo-me lenços de papel quando as lágrimas começaram a borrar a tinta. Havia mais revelações naquela carta que explicavam a extensão do cuidado silencioso de Antônio comigo ao longo dos anos. Ele não apenas depositava dinheiro, mas também investia em imóveis e aplicações em meu nome. Além da conta bancária, continuei lendo, comprei 3 apartamentos em seu nome ao longo dos anos. Um em Curitiba, no bairro Batel, outro em Florianópolis e o terceiro em Gramado. Todos estão quitados e registrados como sua propriedade exclusiva. Os documentos estão com o gerente Carlos, que tem instruções para entregá-los quando você acessar a conta. Minha mente lutava para processar a magnitude daquelas revelações. Não apenas eu tinha quase 3 milhões em dinheiro, mas também possuía 3 imóveis em regiões valorizadas. Carlos confirmou a informação mostrando-me os documentos de propriedade.
todos devidamente registrados em cartório, todos com meu nome como única proprietária. O apartamento de Curitiba está alugado há 5 anos, explicou Carlos. O inquilino paga R$ 3.500 mensais, valor que tem sido depositado automaticamente nesta mesma conta. O senhor Antônio contratou uma administradora imobiliária para gerenciar tudo sem que a senhora precisasse se preocupar com detalhes. A renda passiva dos aluguéis significava que eu teria uma entrada mensal considerável, além do capital principal. Somando com minha aposentadoria, eu passaria da miséria absoluta para uma situação de conforto financeiro que jamais imaginei possível. Era uma transformação tão radical que parecia irreal, como se eu estivesse vivendo um sonho. A carta de Antônio terminava com pedidos de desculpas sinceros e esperanças de que eu usasse aqueles recursos para viver com dignidade. Sei que dinheiro não apaga as feridas que causei, mas espero que pelo menos garanta que você envelhece sem preocupações materiais. Você merece toda a felicidade do mundo, Rosângela. Sempre mereceu mais do que eu pude oferecer. Carlos me explicou todos os procedimentos necessários para acessar os recursos. Eu precisaria atualizar minha documentação, definir novas senhas, escolher produtos de investimento para o excedente. Era um mundo financeiro complexo do qual eu não entendia nada, mas ele se ofereceu para me orientar em cada etapa do processo. A senhora tem várias opções, ele detalhou profissionalmente. Pode deixar parte do dinheiro em poupança para emergências, investir uma parcela em fundos mais conservadores para renda mensal e destinar outra parte para aplicações de longo prazo. Com essa quantia, a senhora pode viver confortavelmente apenas com os rendimentos. Saí do banco numa espécie de transe, carregando uma pasta com documentos que representavam minha nova realidade. Caminhei pelas ruas do centro de Curitiba vendo tudo com olhos diferentes. As lojas que antes pareciam inacessíveis, os restaurantes que evitava por serem caros, as vitrines que admirava de longe, tudo isso agora estava ao meu alcance. Voltei para o Hotel Central com sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia um alívio imenso por saber que nunca mais passaria necessidades. Por outro, a amargura da descoberta era intensa. Antônio tinha demonstrado mais cuidado comigo depois da separação do que meu próprio filho demonstrou durante toda a vida. Osvaldo notou minha expressão transtornada e perguntou se havia acontecido algo. Contei-lhe resumidamente sobre a descoberta, vendo seus olhos se arregalarem de surpresa. Ele foi uma das primeiras pessoas a se alegrar genuinamente com minha boa sorte, demonstrando uma generosidade de espírito que contrastava dolorosamente com a crueldade da minha própria família. Nos dias seguintes, comecei a organizar minha nova vida. Primeiro, aluguei um apartamento mobiliado em um bairro respeitável, longe das memórias dolorosas da casa de Bruno. Era um local aconchegante, com 2 quartos, sala ampla, cozinha moderna. Pela primeira vez em meses, tinha privacidade e dignidade novamente. Comprei roupas novas, móveis para personalizar o apartamento, eletrodomésticos modernos. Cada compra era uma pequena vingança contra o destino cruel que parecia ter me reservado uma velhice miserável. Descobri o prazer de poder escolher produtos pela qualidade, não apenas pelo preço mais baixo. 2 semanas depois de me instalar no apartamento novo, o telefone tocou. Era Bruno. Sua voz estava diferente, menos arrogante, mais cautelosa. Mãe, ele disse hesitantemente. Soube que você está morando num apartamento novo. Como conseguiu dinheiro para isso? A curiosidade dele era óbvia, misturada com uma preocupação tardia que não demonstrara quando me expulsou. Descobri que seu pai me deixou alguns recursos. Respondi friamente. Não elaborei. Não ofereci detalhes. Deixei que a curiosidade dele crescesse. Houve uma pausa longa na conversa, como se ele estivesse processando as implicações daquela informação. Quanto dinheiro? Perguntou diretamente, revelando suas verdadeiras prioridades. A pergunta me confirmou que ele estava interessado nos valores, não no meu bem-estar. Respondi que eram recursos suficientes para eu viver confortavelmente pelo resto da vida, mas recusei-me a dar números específicos. Nas semanas seguintes, Bruno tentou diversas abordagens para se reaproximar. Ligava regularmente,
Aparecia no meu apartamento com desculpas esfarrapadas. Trazia as crianças para visitas calculadas. Percebi que Patrícia estava por trás daquela mudança de comportamento, porque ela também passou a me tratar com uma cordialidade falsa e exagerada. A transformação no comportamento deles foi patética de observar. O filho que me havia expulsado, chamando-me de peso morto, agora falava sobre saudades e amor materno. A nora, que me acusara de roubo, agora elogiava minha sabedoria e experiência. A hipocrisia era tão gritante que chegava a ser cômica. Durante uma dessas visitas forçadas, Bruno trouxe à tona a questão financeira de forma mais direta. Mãe, você precisa de ajuda para administrar esse dinheiro? Posso te ajudar a fazer investimentos melhores, garantir que você não seja enganada por pessoas mal intencionadas. A oferta generosa escondia uma tentativa óbvia de controlar meus recursos. Respondi que já tinha consultoria financeira profissional, que não precisava de ajuda amadora. A expressão de frustração no rosto dele foi evidente. Ele havia imaginado que conseguiria acesso aos meus recursos através de manipulação emocional, mas descobriu que a mãe que expulsou não era mais a mesma mulher desesperada de semanas atrás. Patrícia começou a fazer comentários sobre como a família deveria se unir, sobre como os netos precisavam da avó, sobre como eu deveria voltar a morar com eles. As mesmas pessoas que me humilharam e expulsaram agora queriam minha proximidade, obviamente motivadas pela descoberta da minha situação financeira confortável. Vocês tiveram sua chance, disse numa ocasião em que a pressão se tornou insuportável. Quando eu não tinha nada, vocês me jogaram na rua como se eu fosse lixo. Agora que descobriram que tenho recursos, querem minha companhia? A hipocrisia de vocês é nauseante. Minha franqueza os deixou sem argumentos, porque não havia como negar a verdade daquelas acusações. Bruno tentou se justificar, alegando que tinha agido sob pressão, que se arrependia das decisões tomadas, que queria reparar os erros do passado. Mas eu sabia que o arrependimento dele estava diretamente relacionado à descoberta dos meus recursos financeiros. Se eu continuasse pobre, ele jamais teria voltado atrás em suas decisões cruéis. Estabeleci limites claros na nossa relação. Aceitaria visitas esporádicas dos netos, porque eles eram inocentes e não mereciam pagar pelos erros dos pais. Mas não haveria reconciliação familiar completa. Não voltaria a confiar cegamente em pessoas que demonstraram sua verdadeira natureza quando pensei estar vulnerável. A ironia da situação era deliciosa. Bruno havia me expulsado esperando se livrar de um fardo financeiro, mas descobriu que tinha perdido acesso a uma fortuna. Eu, que ele considerava um peso morto, agora era financeiramente independente e não precisava mais da ajuda de ninguém. A vida havia feito justiça de uma forma que eu jamais poderia ter planejado. Aos 67 anos, descobri que estava apenas começando uma nova fase da vida. Com segurança financeira garantida, pude finalmente fazer escolhas baseadas em meus desejos, não em necessidades desesperadas. Era uma liberdade que nunca havia experimentado, nem mesmo na juventude quando trabalhava para sustentar Bruno. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu nestes últimos meses da minha vida, ainda me parece irreal como o destino pode dar voltas tão inesperadas. Quando comecei a contar essa história para vocês, eu era apenas uma senhora de 67 anos que pensava conhecer sua família, que acreditava no amor incondicional entre mãe e filho, que imaginava que os sacrifícios de uma vida inteira seriam reconhecidos e respeitados. Como estava enganada! A primeira grande lição que aprendi foi que criar um filho com amor, dedicação e sacrifício não garante absolutamente nada. Eu dediquei minha vida inteira ao Bruno. Abri mão de relacionamentos, de oportunidades profissionais, de minha própria felicidade para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. Trabalhei dobrado na loja de roupas, fiz costuras extras nos finais de semana, cortei gastos comigo mesma para que ele pudesse estudar numa universidade particular. Pensei que essa dedicação criaria um vínculo eterno entre nós, que ele sempre me valorizaria pelo que fiz. Mas descobri da forma mais cruel possível que algumas pessoas simplesmente não têm gratidão no coração. Bruno me via como um investimento que havia dado retorno e agora precisava ser descartado. Quando conseguiu o diploma, o emprego, a esposa,
a casa própria, eu me tornei apenas um peso inconveniente. A manipulação de Patrícia foi outro choque para mim. Essa mulher entrou na nossa família e sistematicamente destruiu o relacionamento que eu tinha com meu filho. Ela plantou sementes de discórdia, criou situações constrangedoras, inventou mentiras sobre mim, tudo para conseguir me afastar da vida deles. E o pior de tudo foi ver Bruno aceitar passivamente cada humilhação que ela me impunha. As acusações falsas, as regras absurdas, o controle sobre minha convivência com os netos, tudo isso foi orquestrado para me fazer sentir indesejada. Patrícia tinha um plano claro desde o início: me usar como babá gratuita enquanto precisasse, depois me descartar quando não fosse mais conveniente. E Bruno foi cúmplice de cada passo desse plano cruel. O dia da expulsão ainda ecoa na minha memória como um pesadelo. Ver meu próprio filho me olhando com frieza, me chamando de invasora, me dando 24 horas para sair da casa onde morei por 4 anos, foi o momento mais doloroso da minha existência. Pior do que o abandono do Antônio, pior do que a solidão de criar Bruno sozinha, pior do que qualquer dificuldade que já enfrentei. Naquele momento, senti que tinha falhado como mãe. Me questionei sobre cada decisão que tomei na criação dele, cada valor que tentei transmitir, cada exemplo que tentei dar. Como um filho que foi criado com tanto amor pode se tornar tão cruel com sua própria mãe? Onde foi que eu errei? Essas perguntas me atormentaram durante semanas. A vida no Hotel Central foi um período de reflexão profunda sobre quem eu realmente era sem a identidade de mãe do Bruno. Por décadas, minha existência girou em torno dele. Eu era a mãe do Bruno, a sogra da Patrícia, a avó das crianças. Quando tudo isso foi tirado de mim, precisei redescobrir quem era Rosângela como indivíduo. Foi doloroso perceber como eu havia me anulado ao longo dos anos. Sempre priorizei as necessidades dele sobre as minhas próprias. Sempre coloquei seus sonhos acima dos meus desejos. Quando ele cresceu e não precisou mais de mim, descobri que não tinha construído uma identidade própria. Era como se eu só existisse em função dele. O trabalho na limpeza do hotel, por mais difícil que fosse para meu corpo cansado, me devolveu um senso de propósito. Pela primeira vez em décadas, eu tinha colegas que me respeitavam pelo meu trabalho, não por ser mãe de alguém. Maria e Conceição me tratavam como igual. Compartilhavam suas próprias histórias de abandono familiar. Criamos uma rede de apoio baseada em experiências similares. Foi entre essas mulheres simples e batalhadoras que aprendi uma verdade fundamental. Família não é apenas sangue. Família são as pessoas que te acolhem quando você está em dificuldades, que te oferecem apoio sem esperar nada em troca, que celebram suas vitórias e te consolam nas derrotas. Osvaldo, Maria, Conceição demonstraram mais amor fraternal por mim em semanas do que meu próprio filho em anos. A descoberta da herança de Antônio foi um momento divisor de águas na minha vida. Encontrar aquele cartão esquecido no fundo da carteira parecia destino, como se o universo tivesse guardado aquela surpresa para o momento exato em que eu mais precisava. Se tivesse descoberto antes, talvez não tivesse dado tanto valor. Mas chegar àquele dinheiro depois de passar necessidades reais me fez entender seu verdadeiro significado. A carta de Antônio me ensinou sobre arrependimento e redenção. Aquele homem que me traiu, que destruiu nosso casamento, que me abandonou grávida de responsabilidades, passou 30 anos tentando reparar seus erros de forma silenciosa. Ele não podia voltar atrás no tempo, mas podia garantir que eu tivesse segurança no futuro. Compare isso com Bruno. Antônio, que me feriu profundamente, dedicou décadas reparando o mal que causou. Bruno, que recebi da forma mais pura que existe, me causou feridas ainda maiores e jamais demonstrou arrependimento genuíno. A diferença entre esses dois homens me mostrou que o caráter de uma pessoa se revela nas adversidades, não nas facilidades. A transformação no comportamento de Bruno depois que ele soube da minha condição financeira foi patética de presenciar. O filho que me chamou de peso morto, que me expulsou como se eu fosse lixo, subitamente descobriu amor materno. A hipocrisia era tão evidente que chegava a ser cômica. Ele não voltou porque sentiu minha falta. Voltou porque farejou oportunidade financeira.
Patrícia também mudou completamente o tom. A mulher que me acusou falsamente de roubo, que me humilhou na frente dos próprios filhos, que criou regras absurdas para me diminuir, agora falava sobre união familiar e importância das avós. Se a situação não fosse tão trágica, seria risível. Estabelecer limites com eles foi uma das decisões mais difíceis, mas necessárias da minha vida. Por um lado, sentia saudades dos netos. Queria manter algum vínculo com eles porque eram inocentes. Por outro lado, sabia que Bruno e Patrícia apenas queriam acesso aos meus recursos através de manipulação emocional. Decidi que permitiria visitas esporádicas das crianças, mas deixei claro que não haveria reconciliação completa. Eles queimaram pontes importantes quando me expulsaram, e pontes queimadas deixam cicatrizes permanentes. Perdão não significa esquecer, e sabedoria é aprender com experiências dolorosas. A independência financeira me trouxe algo que eu nunca havia experimentado: liberdade de escolha. Pela primeira vez na vida adulta, podia tomar decisões baseadas em meus desejos, não em necessidades desesperadas. Podia escolher onde morar, como gastar meu tempo, com quem me relacionar, tudo isso sem depender da aprovação ou ajuda de ninguém. Descobri prazeres simples que a preocupação financeira constante não me permitia desfrutar. Podia ir a restaurantes sem olhar preços, comprar livros sem pensar duas vezes, viajar para conhecer lugares que sempre foram sonhos distantes. Aos 67 anos, estava experimentando uma adolescência financeira que nunca tive, mas a maior descoberta foi sobre meu próprio valor. Durante décadas acreditei que minha importância estava vinculada ao quanto eu era útil para outras pessoas. Cuidava de Bruno, depois cuidava dos netos, sempre definindo minha autoestima pela capacidade de servir. Quando isso foi tirado de mim, precisei aprender que tenho valor independente da minha utilidade. A vingança que a vida fez por mim foi mais doce do que qualquer coisa que eu poderia ter planejado. Bruno esperava se livrar de um fardo financeiro expulsando sua mãe pobre. Descobriu que havia perdido acesso a uma herança de quase 3 milhões de reais. A ironia foi perfeita. Tentando economizar alguns reais mensais com minha manutenção, perdeu milhões. Hoje, quando olho para minha nova vida, sinto uma mistura de gratidão e melancolia. Gratidão pela segunda chance que a vida me deu, pela oportunidade de viver meus últimos anos com dignidade e conforto. Melancolia pela família que pensei ter, mas que na verdade nunca existiu. Aprendi que amor verdadeiro não cobra conta. O amor que senti por Bruno era incondicional, mas o dele era claramente transacional. Enquanto eu era útil, ele me tolerava. Quando me tornei inconveniente, me descartou. Essa descoberta doeu mais do que qualquer dor física, mas me libertou de ilusões perigosas. Para vocês que estão assistindo essa história até o final, deixo algumas reflexões importantes. Primeiro, nunca se anulem completamente em função de outras pessoas, nem mesmo dos filhos. Mantenham sua identidade, seus sonhos, seus interesses independentes. Segundo, prestem atenção nos sinais que as pessoas dão sobre seu verdadeiro caráter. Terceiro, lembrem que dignidade não tem preço e que às vezes é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. A vida pode ser imprevisível e às vezes cruel, mas também pode surpreender com reviravoltas inesperadas. Eu que pensava que minha história estava terminando aos 67 anos, descobri que estava apenas começando um novo capítulo. Um capítulo onde eu sou a protagonista da minha própria vida, não coadjuvante na vida de outros. Se vocês chegaram até aqui, assistindo minha história completa, significa que dedicaram tempo precioso da vida de vocês para me ouvir. Isso me emociona profundamente. Por favor, se inscrevam no canal Vovó Lembrou, porque histórias como a minha precisam ser contadas. Existem milhares de pessoas passando por situações similares, se sentindo sozinhas e abandonadas. Deixem seus comentários contando suas próprias experiências. Vocês já passaram por abandono familiar? Já foram surpreendidos por reviravoltas inesperadas? Já descobriram que pessoas que amavam não eram quem pensavam que fossem? Quero ler cada comentário. Saber que não estou sozinha nessas experiências. Curtam este vídeo se a história tocou vocês de alguma forma.
O like é uma forma simples de demonstrar apoio e ajuda outras pessoas a encontrarem nosso conteúdo. Compartilhem com pessoas que talvez precisem ouvir histórias de superação como esta. Assistam aos outros vídeos do canal, porque cada história contada aqui é real, vem do coração, e pode oferecer consolo ou inspiração para quem está passando momentos difíceis. Somos uma comunidade de pessoas que enfrentaram adversidades e encontraram forças para recomeçar. Se vocês puderem ajudar nosso canal através do Valeu Demais, ficaria muito grata. Produzir conteúdo diário tem custos que vocês nem imaginam. Equipamentos, edição, tempo de pesquisa, dedicação completa para trazer histórias autênticas todos os dias. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda imensamente nosso trabalho. O Valeu Demais é nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando. Não é obrigatório, claro, mas quem puder contribuir estará investindo em mais histórias, melhor qualidade de produção, mais conteúdo que pode tocar e transformar vidas como a minha foi transformada. Comentem também sobre qual tipo de história gostariam de ouvir no próximo vídeo. Vocês são meu público, minha nova família escolhida, e suas opiniões importam muito para mim. Quero criar conteúdo que realmente interesse e ajude vocês. Obrigada por terem me acompanhado nesta jornada emocionalmente intensa. Contar minha história foi doloroso, mas também libertador. Espero que ela sirva de exemplo de que nunca é tarde para recomeçar, que a dignidade não pode ser comprada nem vendida, e que às vezes a vida nos reserva surpresas que compensam todo o sofrimento anterior. Até o próximo vídeo no canal Vovó Lembrou. Não esqueçam, se inscrevam, comentem, curtam e ajudem no Valeu Demais, se puderem. Vocês fazem toda a diferença na minha vida nova.